Hoje nós vamos estar estudando o sistema reprodutor masculino, né? Ele é formado pela bexiga, né? Que a gente já viu que é onde armazena a urina. Temos aqui a urina, né? A próstata, a uretra, né? E o pênis. A gente viu na aula passada isso aí sobre o sistema urinário. É constituído por estruturas, órgãos externos e internos, sendo... Então, o sistema masculino ele é constituído tanto por órgãos internos quanto órgãos externos, que são os testículos, escroto, pênis, canais diferentes, que são o canal urinário, né? Canal ejaculatório, uretra, vesículas seminais, próstata, glândula bulbo-eretrais. Então, o sistema masculino ele é composto por todas essas unidades. Joelma disse que não tá aparecendo. Tá aparecendo para as outras meninas aí o slide, gente. Responde, por favor, que aí fica mais fácil. Neide, tá vendo o slide? Já apareceu aí para ti, Joelma. Obrigada. Então, esses são as constituição dos órgãos do sistema masculino. Pergunta lá, quais são os órgãos do sistema masculino? Os testículos, escroto, o pênis, o canal diferente, canal urinário, né? Jaculatório, uretra, vesículas seminais, próstata e glândulas bulbos eretrais. Vamos ver aqui onde fica cada um, né? A bexiga, vocês já sabem. Ducto diferente, né? Por onde passa aqui. Canal. Uretra. O pênis. O epidídimo, que é bem acima, né? Do saco escrotal. O testículo e o saco escrotal. Aí temos a próstata, o ânus, o reto e a vesícula. Função. A função desses sistemas são de produzir os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, para a fecundação e assim manter a reprodução da espécie. Então, a função do sistema masculino é o quê? Produzir os espermatozoides, né? Para fecundar e ter a reprodução, assim fazendo o quê? Que a mulher engravide. A função do pênis é com o auxílio dos corpos cavernosos e esponjosos, a estrutura vascular provocam sua ereção, lançar o esperma no interior do sistema genital feminino. Então, a função do pênis é o quê? Vai provocar a ereção, né? E vai lançar espermatozoide no interior do sistema genital feminino. Então, ele é através do pênis que vai ser encaminhado o espermatozoide para a mulher. Então, o sistema masculino vai produzir e o pênis ele vai o quê? Colocar, né? Jogar aquele espermatozoidezinho para mulher. É através dele que vai penetrar para a vagina da mulher, correto? Então, já vimos a função do sistema masculino, né? Que é reproduzir, e a função do pênis, que é provocar a ereção e encaminhar que o espermatozoide vá para a mulher. Temos os testículos, né? Que são duas gônadas em forma de uma bolsa, né? Que é o saco, localizado na parte externa da pelve. São os ovoides, com aproximadamente 5 centímetros de comprimento. As únicas glândulas localizadas do lado do fora do corpo. Então, as únicas glândulas localizadas para fora do corpo são o quê? São a bolsa, né? Que é o saco escrotal. Cada testículo é composto pelo menos de ductos seminíferos
que são em um emaranhado de tubos, cerca de 1.000, e pela túnica albumogênea, que é uma cápsula fibrosa de tecido conjuntivo que recobre os tubos, ou seja, então os testículos, né, eles são constituídos ao redor de tecido conjuntivo. Saco escrotal são quantos? 2. Temos 2 ovos lá no saco escrotal. Então, qual é a função dele, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? Saco escrotal. A função dele é produzir os espermatozoides e hormônio, né? Que é a testosterona, responsável por características sexuais masculinas. Então, a função dele é produzir espermatozoide. Então, aqui a gente tá vendo, né? O testículo, a bolsa. O testículo fica por dentro, gente. Aí a bolsa é o que você vê por fora, né? Que a gente consegue ver a olho nu. O epidídimo, canal diferente, né? Os vasos sanguíneos e o cordão espermático, que é por onde vai passar o espermatozoide. O escroto, que é bem abaixo. O que é o escroto? É uma bolsa fibromuscular, né? Localizada fora do corpo, que aloja os testículos e contém a primeira porção dos ductos diferentes. Sua função é manter uma temperatura ideal para a produção de espermatozoide. Então, a bolsa ela vai ter que o quê? Manter uma temperatura boa para poder produzir o espermatozoide. O epidídimo são 2 tubos, né? Que partem nos testículos, com cerca de 10 centímetros cada um. É uma estrutura de forma tubular e contorcida, dividida em cabeça, né, que é próxima ao testículo, corpo e cauda. Nele que os espermatozoides ficam armazenados, até completarem o seu processo de amadurecimento. Então, os espermatozoides vão ficar lá no epidídimo até amadurecerem e serem expelidos para fora. Temos o ducto diferente, né, que são tubos que se continuam ao epidídimo e penetram na cavidade pélvica, conectando os órgãos internos e externos. São maiores ductos espermáticos do sistema masculino, sendo o local de passagem dos espermatozoides até o ducto ejaculatório, né? Onde desembocam as vesículas seminais. Então, os ductos diferentes, né? Eles vão penetrar na cavidade pélvica, né? E vão estar conectados, né? E eles servem como passagem dos espermatozoides, como se fosse um canal por onde os espermatozoides fossem passar. As vesículas seminais, né? São 2 bolsas membranosas localizadas abaixo da bexiga e acima da próstata. Elas secretam líquido que formará 60% do volume total do sêmen. Então, as vesículas seminais, como lembrar de seminais, elas que produzem o sêmen, que é um líquido viscoso, né, ativo, que facilita a passagem dos espermatozoides pelas vias condutoras, né? E ele é ácido e provoca a acidez da uretra. Então, as vesículas seminais, já vocês vão lembrar de quê? De sêmen, que é aonde vai secretar o líquido. Ducto ejaculatório é um fino tubo, né, formado pela junção do ducto diferente com o ducto da vesícula seminal até desembocar na parte prostática da uretra. Tem a função de levar o sêmen da vesícula até a vesícula seminal, até a uretra. Então, o ducto ejaculatório ele é fino, né? E ele vai o quê? Vai ter a função de levar o sêmen. Então, o ducto ejaculatório vai ter a função de levar o sêmen até o final da uretra, para que esse sêmen possa ser colocado para fora do corpo. Temos a próstata, né, que todo mundo conhece, que a próstata é um órgão ímpar, né, com formato e tamanho de uma castanha, situado abaixo da bexiga e atravessando pela uretra.
Então, ela vai estar... Onde é que está localizada a próstata do homem? Abaixo da bexiga. Então, sempre lembrar que a próstata do homem é localizada abaixo da bexiga. Ela contém glândulas que secretam líquido, acrescentando ao líquido seminal, que será lançado para a parte da prostática da uretra, através dos ductos prostáticos, gente, com a finalidade de auxiliar as vias condutoras para a passagem do espermatozoide. Então, vocês podem ver que todos os órgãos, a maioria, eles fazem parte da produção e da passagem dos espermatozoides, né? Eles ajudam os espermatozoides. Então, esse líquido tem aspecto leitoso, né? Sendo responsável pelo odor característico do sêmen. Então, aquele cheirinho que tem lá, quando a pessoa ejacula, é por conta do odor, da característica já que tem do sêmen. A uretra, né? A gente já viu isso, lembrou mais ou menos, né? No sistema urinário, que a uretra se inicia na bexiga, né? Atravessa a próstata, e ela possui um tamanho de, como eu falei para vocês, né? 17 a 18 centímetros. É um canal para a passagem da urina e do sêmen, né? Para o meio externo. Vai se dividir em 3 partes, né? A parte prostática, onde atravessa a próstata, a parte membranosa, onde passa pelo assoalho da pelve, e a parte esponjosa, onde atravessa o corpo esponjoso do pênis. Então, a uretra vai ter 3 partes. Temos também as glândulas bulbouretrais, que são 2 glândulas de forma arredondada, pequenas, né? Elas são situadas próximo à uretra. Seus ductos desembocam na uretra esponjosa. Sua secreção também auxilia na condução dos espermatozoides, né? E na limpeza da uretra. Então, essas glândulas, elas servem para quê? Glândulas bururetrais. Para fazer a limpeza na uretra. Para não ficar nenhum micro-organismo, nenhuma secreção. Então, ela é responsável pelo quê? Pela limpeza. Durante a excitação sexual, sua secreção protege os espermatozoides. Então, as glândulas, né, essas glândulas bulbouretrais, durante que a pessoa fica, quando tem o período da excitação, né, ela vai proteger os espermatozoides, a secreção dela, para que eles possam se manterem vivos. O pênis é um órgão masculino, né, da cópula, com formato cilíndrico e composto de tecido erétil, dividindo-se em raiz, que prende a região anterior do períneo, e corpo, que constitui a extremidade livre e arredondada. Então, esse é o formato do pênis. Composição. Composta por 3 cilindros do tecido erétil, 2 corpos cavernosos, que se fixam ao osso do quadril. Um corpo esponjoso, que apresenta uma dilatação anterior denominada glande. Então, lembra lá a glandezinha do pênis, lá na pontinha, ela faz parte do pênis. A glande do pênis ela é revestida por uma prega de pele fina, né, e deslizante, conhecida por prepúcio, que é aquela partezinha lá que abaixa, que o homem pode abaixar. Então, aquela parte ali é a glande do pênis, né, que é conhecida como prepúcio. Dentro do prepúcio existem glândulas sebáceas que produzem uma secreção denominada esmegma. Nos casos em que o prepúcio é muito fechado e não permite a exteriorização da glande, que é a fimose, pode ocorrer o acúmulo de espegma, provocando irritação e inflamação do local. Então, o certo é que sempre abaixem o prepúcio, né? Quando for tomar banho, ou desde criança, quando você vai ter um filho, um menino, tem que abaixar essa glande, né? Tem que abaixar esse prepúcio para poder lavar o local, porque se não lavar esse local, vai ocorrer o quê? Acúmulo de bactérias, infecção,
e vai dar o quê? Infecção e inflamação no local. Por isso que é importante sempre estar abaixando para poder lavar. Esse é o sistema masculino, né? Então a gente conheceu aí os testículos, os escroto, o pênis, o canal diferente, ejaculatório, uretra, vesículas seminais, próstata e as glândulas do bulbo uretrais, que são da uretra. Dessas partes aqui, alguém tem alguma dúvida? Aqui a gente pode ver nessa imagem, gente, onde fica cada um para vocês poderem saber o significado, né? Então aí a gente pode ver a bexiga, a gente pode ver o ducto diferente, a uretra, o pênis, por onde vai passar o espermatozoide, né? O saco escrotal, a vesícula seminal, né? Onde vai formar o sêmen, o reto e o ânus. Do sistema masculino, alguém tem alguma pergunta, gente, a fazer em relação ao sistema masculino? Joelma, Igor, Lucas, Neide. Senão a gente vai passar para o sistema feminino. Então vamos lá. Anatomia e fisiologia da mulher, né? Então vamos lá para o sistema reprodutor feminino. Sistema reprodutor feminino, né? Ele é formado pela trompa de falópio, o ovário, o útero, o colo uterino, a vagina, miométrio, endométrio, ovário e do outro lado também as trompas de falópio. O que é isso e o que são cada um desses, né? O sistema reprodutor feminino ou aparelho reprodutor feminino, ele é responsável pela reprodução humana. Então, o sistema feminino, ele é responsável pela reprodução humana, né? E ele cumpre papéis importantes. Quais são os papéis do sistema reprodutor feminino? Produzir os gametas, né, que são os óvulos. Fornecer um local apropriado para a ocorrência da fecundação. Então, quem é responsável pela fecundação é o sistema reprodutor feminino. Fornece um local apropriado para a fecundação, né? Já falei esse. Permite a implantação do embrião. Então, para poder implementar lá o embriãozinho, né? Quando tem relação, quem vai fazer isso é o sistema reprodutor feminino. Oferece o embrião condições para o seu desenvolvimento. Então, quem vai oferecer condições é o sistema reprodutor feminino. Para que aquele embrião possa se formar e crescer. Executa a atividade motora suficiente para expelir o novo quando se completa a formação. O aparelho genital feminino também é formado por quem? Órgãos internos e órgãos externos. Quais são os internos? Interno é o que estão fora, dentro. Externo é o que estão fora. Então, interno: vagina, ovário, tubas uterinas e útero. Externo: monte púbico, vulva, glandes lábios e pequenos lábios. Então, aqui a gente pode ver, né? Deixa eu aqui dar um zoom para vocês poderem ver. Aqui vai ter cavidade uterina, né? O ovocito, o ovário, a tuba uterina, né? Colo uterino, vagina.
Já na parte externa, vai ter o meato uretral, né? Que é por onde sai a urina, que é aquele buraquinho da uretra. O clítoris, bem em cima. Pequenos lábios, que são os de dentro. E grandes lábios, os de fora. E dentro tem o que? O ímen. E o orifício vaginal. Então, essa é a parte da feminina da mulher. Estão localizadas essas partes no interior da cavidade pélvica. A pelve constitui um marco ósseo, né, forte, que realiza uma função protetora. Então, a pelve aqui, ó, ao redor, o osso da pelve vai proteger o quê? A vagina da mulher. A vagina é um tubo músculo membranáceo mediano, né, que superiormente insere-se no contorno da parte média da cervix do útero. Então, a vagina vai ficar perto do útero, né? E para baixo, atravessa o diafragma urogenital, para se abrir no pudendo feminino, onde chama-se hosto da vagina. As suas funções são servir, né, como órgão de cópula canal do parto e via de excreção do fluxo menstrual. Então, a função da vagina, né, vai servir como um órgão, né, e serve também como canal de parto e excreção do fluxo menstrual. Então, quando você menstrua, é pelo canal da vagina que vai sair o sangue. Quando você tem um filho também. Quando é normal, né? No seu interior há um ímen, né, que prega com finalidade de proteção, que parcialmente o osso da vagina apresentando uma forma de tamanhos variáveis. Então, isso aqui é o ímenzinho, né? Quando a pessoa nasce, quando a mulher é virgem, tem ele. Quando perde a virgindade, esse ímen vai se romper, abrindo mais o canal. Temos o bulbo de vestíbulo, né? Que são duas massas de tecido erétil alongada, que cerca de 3 centímetros de comprimento. Eles se situam lateralmente ao longo do osso da vagina, né? Superior ou profundamente dos lábios menores do pudendo, não dentro. Imediatamente inferiores, né, à membrana do períneo, são cobertos interior e lateralmente pelos músculos bulbo-esponjosos que se estendem ao longo do seu comprimento. Então, a gente pode ver aqui, né? Estrutura profunda do períneo, por dentro, né? Tem a uretra, a vagina, o bulbo e o clítoris. Então, esse bulbo do vestíbulo, gente, é por dentro, tá? Por dentro da vagina da mulher. Glândulas vestibulares, né? Elas são maiores, que são chamadas glândulas de Bartholin, com cerca de meio centímetro de diâmetro. Estão localizadas no espaço superficial do períneo. Os ductos delgados dessas glândulas seguem profundamente os bulbos do vestíbulo e se abrem do lado do órteo vaginal. Então, essas glândulas vão servir o quê? Pela abertura da vagina. As glândulas de Bartholin vai servir como o quê? A abertura da vagina. E essas glândulas, elas vão secretar, né, o muco para o vestíbulo durante a excitação sexual. Então, durante que a mulher vai ficar excitada, quem secreta são essas glândulas, que secretam aquele líquido. Temos o monte do pubis, né, que é o monte pubiano, que é constituído de tecido adiposo, né, e conjuntivo, que reveste a sínfise púbica e os ossos púbicos adjacentes. A pele contém glândulas sebáceas e após a puberdade é recoberta de pelos. Então, o monte pubiano é esse aqui, né? Onde crescem os cabelinhos por cima, depois da fase da adolescência. Grandes lábios, né? Que são os maiores. São duas pregas de tecido adiposo e conjuntivo, né? Cobertas por pele, que formam limites laterais da vulva.
Cada um tem uma superfície externa e interna. A superfície interna é úmida, com aparência de membrana mucosa, tem glândulas sebáceas, mas não é recoberta de pelos. Então, gente, essa parte aqui, ó, dos grandes lábios, por dentro, tem duas pregas, né? Mas ela não tem pelo por dentro, vai ter pelo por fora. Vai ser recoberta de pelo por fora. Temos os pequenos lábios, que são dois finos folhetos situados entre os grandes lábios. São úmidos, com numerosas glândulas sebáceas e não estão recobertos por pelos. A abundância de nervos lhe confere uma grande sensibilidade. Anteriormente se dividem em duas partes, por uma pequena distância, e depois se unem para formar uma prega de dupla tecido do clítoris. Assim formam para o clítoris um capuz denominado prepúcio. Se dirigem para baixo, onde se unem sob o introito vaginal, formando um fino folheto, denominado fúrcula. Então, os pequenos lábios são os mais finos, né? E eles são mais úmidos, eles não são secos, que é a parte de mais de dentro, não é a parte de fora, os pequenos lábios. E eles são o que mais finos. O clítoris é um órgão erétil, né, localizado no ponto de encontro dos lábios menores do pudeno anteriormente, né? Consiste em uma raiz e um pequeno corpo cilíndrico, formado de dois ramos, dois corpos cavernosos e uma glande do clítoris. O corpo do clítoris ele é coberto pelo prepúcio. Então, o prepúcio que vai cobrir o quê? O clítoris. E ele é localizado entre os pequenos lábios. Ele atua como um órgão de excitação sexual. O clítoris ele é muito sensível, gente, e aumenta de tamanho na estimulação tátil. Ou seja, se você for mexer nele, se alguém for mexer no clítoris, for ativar, né, estimular ele, ele vai crescendo o tamanho. A glande do clítoris é a parte mais inervada do clítoris, é densa. Ela tem a provisão de terminações sensitivas, ou seja, ela é sensível. Então, o clítoris é a parte mais sensível da mulher. Temos os ovários, né, que são glândulas sexuais da mulher, né? São dois órgãos pequenos ovais achatados, localizados em um lado de cada útero. Ou seja, as mulheres têm o quê? Dois ovários, né, gente? E cada um é de um lado do útero. E eles vão medir de 4 a 5 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura. E os ovários eles têm um peso de 2 a 5 gramas. Os ovários têm duas funções: produzir, amadurecer e expulsar os óvulos. Então ele vai produzir, né? Vai esperar amadurecer e vai expulsar os óvulos. E elaborar secreções internas ou hormônios. Então, se perguntar lá, onde vai produzir os óvulos? Quem produz? São os ovários. Então, os ovários que vão produzir os óvulos e vão secretar lá dentro, guardar lá dentro. Devido a essa última função, os ovários estão incluídos no grupo de glândulas do corpo, classificada como endócrinas ou de secreção interna. Então, eles também são glândulas. Função endócrina, que é a progesterona. Alguém já ouviu falar nisso? A progesterona é um hormônio sexual feminino, né? Produzido principalmente nos ovários. Após a ovulação, a cada mês, é uma parte crucial do ciclo menstrual e a manutenção da gravidez.
Então, a progesterona, né, gente, ela serve como hormônio feminino, né? Que ela é produzida onde? Nos ovários. E ela tem ovulação a cada mês. E ela faz parte do ciclo menstrual e da manutenção também da gravidez, né? Ela ajuda a regularizar o ciclo, quando a pessoa está com o ciclo desregularizado da menstruação. Mas o principal dela, o trabalho dela é preparar o útero para a gravidez. Após ovular, a progesterona ajuda a engrossar o revestimento do útero, que está em preparação do óvulo. Função endócrina, né? Se não houver um ovo fertilizado, os níveis de progesterona caem. Novamente, a menstruação recomeça. Ou seja, quando você tem relação lá sexual, se não tiver o tanto de óvulo suficiente para poder fertilizar, aí vai ter que começar tudo de novo. Quando você toma um anticoncepcional direto, ou seja, as meninas, elas impedem essa fertilização, porque elas não menstruam, né? Elas emendam uma cartela na outra. Se um óvulo fertilizado se implanta na parede uterina, a progesterona ajuda a manter esse óvulo, né? Vai cuidar para que possa ocorrer a gravidez. A progesterona é necessária para o desenvolvimento mamário também, né, gente? E para a amamentação também. Ela é especialmente importante em seus anos da idade fértil. Se você não tem suficiente progesterona, você pode ter problemas para engravidar. Então, quem tem problema, quem tem pouca progesterona, quem já ouviu falar disso, tem problemas para engravidar sim. Porque é ela que ajuda a cuidar do óvulo fertilizado. Temos estrogênio, né? O que é o estrogênio? O estrogênio na mulher. Os estrogênios, nos quais é o mais conhecido como o estradiol, que estão relacionados à preparação do útero para a reprodução e à determinação dos caracteres sexuais secundários, como o crescimento das mamas, o alargamento da bacia, né, que é do quadril, e a disposição da gordura em determinados locais do organismo. Então, o estrogênio, ele é mais conhecido como estradiol. Ele o quê? É um hormônio, né, que é preparado para o quê? O crescimento das mamas. Então, quando a gente tem muito estrogênio, a gente tem o quê? As mamas maiores. Alongamento do corpo, quando a gente tem um alongamento da bacia, quando tem um alongamento do quadril, que é responsável é o estrogênio. Tubas uterinas, né? Que são as tubas de Falópios. Elas medem cerca de 10 centímetros cada uma e estende-se lateralmente do útero até os ovários. Então, essas trompas, elas vão se ligar, né? Vocês estão vendo aqui. Opa, desculpa. As tubas vão se ligar, né? A trompa vai do útero até os ovários. Então, elas vão se ligar, né? Elas têm 10 centímetros. Ao contrário do que pensa, as tubas uterinas não são a parte do útero, e sim um órgão à parte, porque ela vai estar por fora, né, gente, formando. E ela tem características diferentes dos outros órgãos. Então, essas trompas aqui, né, as tubas uterinas, elas têm 10 centímetros, e elas vão se ligar do útero até os ovários, como se fosse um caminhãozinho. O útero, ele é um órgão do sistema reprodutor feminino responsável pela menstruação, gravidez e parto. Então, o útero, ele que é o responsável pelo quê? Pela mulher menstruar, pela gravidez, pelo parto, tudo que é responsável é o nosso útero. O útero é um órgão musculoso, né, oco, em formato de pera invertida. É no útero que o embrião vai se instalar e desenvolver até a hora do nascimento. Então, o bebê vai se formar lá no útero, né? Então, ele vai crescer lá, o embriãozinho vai se formar até a hora do nascimento.
Então, o útero que vai ajudar você na menstruação, que é a escamação do útero, né? Na gravidez e no parto. O útero localiza-se na cavidade pélvica, atrás da bexiga urinária e anteriormente ao reto. A porção superior lateral liga-se com as tubas uterinas, né? Um em cada lado. A porção inferior liga-se com a vagina. O tamanho do útero varia de acordo com a idade, número de filhos e condições fisiológicas e hormonais da mulher. Ou seja, então o tamanho do útero vai variar, né? De acordo com tudo isso. Partes e camadas do útero. Anatomicamente, no útero podem ser identificadas 3 partes: corpo, ístimo e colo. O corpo do útero é a porção principal. Então, o corpo do útero é a porção principal da região superior do fundo do útero. Então, o corpo do útero, né, vai ser aqui, ó, é a maior, né, que é o corpo. O ístimo é um pequeno segmento estreitado situado entre o colo e o corpo do útero. O ístimo vai ficar no meio. E o colo do útero, que é a parte que faz a ligação com a vagina. O colo do útero é perto da vagina, ó, quando dilata e a mulher vai ter o filho. Então, o colo do útero é o final. Então, é lá no finalzinho o colo do útero. Então, nós temos o corpo do útero, né, que é a parte de cima, onde está o fundo. O ístimo, que é a parte do meio. E o colo do útero, que é a parte de baixo. E o corpo é em cima. Quando a histologia, o útero é revestido por 3 camadas de tecido. Então, em relação à camada do útero, eles têm 3 camadas: perimétrio, miométrio e endométrio. Perimétrio é a camada mais externa, constituída por tecido conjuntivo. Miométrio é a camada intermediária, constituída pela musculatura lisa. O miométrio possibilita as contrações no momento do parto. Então, quando a mulher está grávida, está tendo lá a contração para ter o bebê, é o miométrio que é o responsável. E durante a gestação, as fibras lisas aumentam o número e tamanho. Temos o endométrio, que é a camada mais interna, formada de tecido epitelial, altamente vascularizado. Ela reveste toda a camada uterina. Então, nós temos aí o miométrio, endométrio e perimétrio. Então, são as 3 camadas do útero. Então, se perguntar lá, quais são as 3 camadas do útero? Perimétrio, miométrio e endométrio. O endométrio, gente, ele é responsável por alojar o embrião na parte do útero. Então, quem vai cuidar do embriãozinho é o endométrio, né? Que ele vai nutrir ele durante a gestação até a formação da placenta. Então, ele que vai nutrir com os nutrientes. Então, o endométrio que vai ser responsável por cuidar do embrião e nutrir ele lá dentro, né? O que é a menstruação? A menstruação consiste na descamação do endométrio, né? Caracterizada por um sangramento. Então, é como se estivesse descamando o endométrio, né? Saindo as impurezas. Então, vai ter o sangramento, que é a menstruação. A menstruação ocorre porque não houve fecundação e a camada do endométrio é descamada e expelida. Então, quando não tem a fecundação, né? Quando não tem o óvulozinho lá no embrião, não tem o embriãozinho, vai ocorrer o quê? A menstruação. Significa que a mulher não está grávida. Funções do útero. O útero tem como função abrigar o feto, desde a fixação do endométrio até o nascimento do bebê. Para isso, o útero sofre diversas modificações durante o período da gravidez. As mudanças mais significativas são o aumento dos vasos sanguíneos e a expansão do útero. Ao final do período da gestação, o útero ocupa grande parte do espaço abdominal. Além disso, durante a gravidez, o colo do útero é fechado por uma membrana, o que evita a contaminação do feto por agentes estranhos como bactérias.
Então, na gravidez, o colo do útero é fechado, gente, por uma membrana. Para poder não ter o quê? Agentes estranhos, bactéria, infecção. Então, qual é a função do útero? Perguntar para vocês. É abrigar o fetozinho, né? Até o nascimento do bebê. Certo? Então, essa é a parte do sistema reprodutor feminino. Vou falar aqui algumas coisas para a gente fazer tipo uma revisãozinha para vocês não esquecerem. Nas partes da mulher feminina, da mulher e masculina do homem, para fixar os dois melhores. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, Igor, sobre a progesterona. O que tem a progesterona? Tu não entendeu? Que é um hormônio, né, que é produzido depois da puberdade. Então, ele só começa a ser produzido após a puberdade. O anticoncepcional faz com que a mulher não tenha ela. É aqui a Clívia. Tive que entrar com o e-mail dele. Ah, tá. Quem tá falando é a Clívia. Deixa eu entender tua pergunta. Sobre a progesterona, o anticoncepcional faz com que a mulher não tenha ela. Não, isso não tem nada a ver. Porque a mulher já tem a progesterona, né? Então ela vai se iniciar após o quê? Após a puberdade. Então ela tem a função principal dela é manter a gestação e cuidar do bebê. Tem gente que toma anticoncepcional e pergunta assim, o médico pergunta, você quer com pouco ou com muito hormônio? Porque às vezes a pessoa tem muito hormônio e acaba dando algumas coisas, né? Mas o anticoncepcional não tem nada a ver com isso aí, não. Gente, tem mulher que não tem muita progesterona. Aí tem pouco hormônio. Aí isso impede que ela engravide rápido, entendeu? A progesterona tem no comprimido, né, do anticoncepcional, mas o nosso corpo já existe no nosso corpo, né? Vou fazer aqui umas perguntinhas para a gente poder revisar melhor, porque da mulher é mais informação que a do homem. Joelma, tem alguma pergunta? Neide, Lucas? Isso, meu amor. Quem tem pouca progesterona tem que fazer tratamento para engravidar. Porque é mais difícil engravidar, entendeu? É mais difícil. Quem tem muita progesterona, quem tem muito hormônio, é mais fácil engravidar. É tanto que quando tá lá no ciclo, né? Quando a pessoa tem relação sexual, se ela tiver muita progesterona, ela vai ficar lá os óvulos, né? E já vai fecundar. É tanto que nem menstrua. Tem gente que para, mas isso vai muito de organismo para organismo. Tem gente que para de tomar anticoncepcional rápido e engravida, né? Tem gente que passa 5 anos tomando anticoncepcional e quando vai tentar engravidar não consegue. Por conta que já teve muito anticoncepcional no corpo. Então vamos lá. Quais são as partes da vagina? Ela é formada pelo quê?
Quais são as partes da vagina? Vamos ver se vocês lembram. Vamos recapitular. Clítoris, muito bem. Clítoris, o que mais? Tem 2. Grandes lábios, o que mais? O clítoris, grandes lábios. Vamos lá, gente, quem lembra mais? Joelma, Clívia, pequenos lábios, muito bem. Bulbo do vestíbulo, muito bem. Qual é o que tem 2? 2, o quê? Dois ovários, gente. Ninguém falou, esqueceu dos ovários. Onde ficam os óvulos. Então, a mulher tem clítoris, glândula de lábios, pequenos lábios, bulbo do vestíbulo, glândulas vestibulares, 2 ovários, certo? E as tubas uterinas e o útero. Então, esquecendo dos principais, né? E o monte pubiano também, tá, gente? Que é onde fica alojado os cabelinhos quando cresce depois da puberdade. E do homem? Quais são as partes do sistema masculino? Alguém lembra do homem, do sistema reprodutor masculino do homem? Testículos, muito bem. O que mais? Temos os testículos, o pênis, o que mais? O escroto, canal diferente, canal ejaculatório, uretra, próstata e glândulas uretrais. Vocês têm que lembrar pelo menos 2, gente. Lembrar pelo menos uns 2 do sistema reprodutor masculino. Depois vocês dão a lida de novo. Por isso que é bom a gente fazer o exercício para a gente poder fixar melhor e lembrar melhor. Certo? Então vamos lá. Agora a gente vai ver, a gente viu o sistema feminino, né? O masculino, reprodutor feminino, masculino. E agora a gente vai ver o sistema nervoso. Vimos o sistema reprodutor feminino, né? Masculino, gente. Aí agora a gente vai ver o sistema nervoso. Sistema nervoso. Tá aparecendo aí pra vocês? Todo mundo tá vendo aí o slide? Tá aparecendo já, tinha sumido pra menina. Todo mundo tá vendo aí, né? Tá aparecendo aí, gente, o slide. Sistema nervoso. Não.
Agora apareceu. Então vamos lá. Sistema nervoso. O sistema nervoso está relacionado com a captação e interpretação de respostas a estímulos. Pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que é isso? Captação e interpretação de resposta de estímulo. Quando alguém fala com você, quando você tem um pensamento, quando você tem um estímulo de raiva, quando você tem um estímulo de algum pensamento, quem vai lhe avisar é o sistema nervoso, né? Que você vai ter uma resposta e um estímulo a realizar de alguma ação. Esse sistema nervoso, gente, ele pode estar dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso é um sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema, gente, que nós somos capazes de sentir e reagir às diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Então, quando a gente tem algum tipo de ação, alguma alteração do nosso corpo, quem capta é o sistema nervoso. Ele pode ser dividido em duas porções: sistema nervoso central e periférico. Vamos ver qual é a diferença dos dois. O nervoso central, quando eu falar para vocês, gente, o que é o sistema nervoso central? Ele é formado pelo quê? Pelo cérebro e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. O sistema nervoso ele é composto por um tipo especial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual ele vai possuir células como os neurônios e as células da argila. Então, o que é o sistema nervoso? Ele tem mais composto pelo quê? Pelos nossos neurônios, que são os neurônios, são responsáveis pela propagação do impulso nervoso. Quando a gente tem um impulso nervoso, quem impulsiona são quem? Os neurônios. Eles apresentam partes básicas como o corpo celular, onde está localizado o núcleo, dois tipos de prolongamentos, que são os oxinídeos e os dendritos. De acordo com a função desempenhada, os neurônios eles podem ser classificados em dois grupos: sensitivos ou aferentes. O que é isso? Eles vão levar impulso do sistema nervoso e motores. Os sensitivos, eles vão, por exemplo, quando tem um grupo sensitivo dos neurônios, de sensibilidade, o que ele vai fazer? Ele vai levar os impulsos para o sistema nervoso. Então, quando você tem um impulso nervoso, quando você tem um impulso, quem vai levar são os neurônios sensitivos. Agora, quando são o sistema nervoso motores ou eferentes, quem vai levar os impulsos para outras partes são eles. Vão levar para os músculos e para as glândulas. Então, vamos lá. Repetindo. Os neurônios eles têm dois grupos: os sensitivos e os eferentes, que são os mesmos motores. O grupo dos neurônios sensitivos, eles vão levar impulso para o sistema nervoso. E os grupos motores, eles vão levar os impulsos para outras partes, como músculos e glândulas. Então, quando você tem uma raiva, se levar para o sistema nervoso, só para o cérebro, os seus sentimentos, eles são o grupo sensitivos. Agora, se ele levar impulso para as outras partes, como os nossos músculos, as nossas glândulas, eles são o quê? São os canais de glândulas, que são os canais eferentes.
O sistema nervoso central, gente, ele é a parte do sistema que tem a recepção de interpretação de estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informação do nosso corpo. Então, quem cuida aí dos pensamentos da Raquel, da raiva, da vontade, então nossos pensamentos, o nosso corpo, quem sente, quem cuida dos nossos pensamentos, quem vai controlar isso? O nosso cérebro. Através de quê? Do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é quem? O cérebro e a medula espinhal e o encéfalo. Então tá aqui, né? O nosso cérebro, ó, bem pequenininho aqui, ó, na cabeça, bem no finalzinho, na região occipital. Aqui está localizado o cérebro. Quais são as divisões do sistema nervoso central? O sistema nervoso central é a porção do processamento, né? A integração das informações e que desencadeia respostas, formado pelo encéfalo no crânio, na coluna vertebral. Então, quando a gente tem os processamentos de uma informação, de uma resposta, de um estímulo, quem faz isso é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, né, que não é mais o cérebro, ele liga os nervos espinhais ao encéfalo, constituído por vias que conduzem ao sistema nervoso central, formado pelos nervos cranianos e espinhais, pelos glândulos e pelas terminações nervosas. Então, o sistema nervoso central e periférico, os dois são responsáveis pelo processamento de quê? De pensamento, de informação, de vontades, de ações do nosso cérebro. Então, quem vai conduzir as nossas ações, os nossos pensamentos é quem? Sistema nervoso. O tecido nervoso, né? Que o sistema nervoso ele é formado dentro do cérebro pelo tecido nervoso. O tecido nervoso, gente, ele compreende os neurônios, né? E as células de Gila. Então, se perguntar lá para vocês, né? Por quem é formado o tecido nervoso? O tecido nervoso é formado pelos neurônios e pelas células de Gila. O que é o neurônio? Neurônio é uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso que é especializada para comunicação rápida. Quando você pensa rápido, quando você, por exemplo, assim, eu falo assim, Neide, para que servem os neurônios? Aí você vai responder aí, para comunicação rápida, para ter a resposta rápida, serve como pensamento rápido. Então, quando vocês falam assim, ai, meus neurônios já estão doendo de tanto pensar, não sei se vocês já ouviram isso, né? Porque o neurônio que vai dar a comunicação rápida e a resposta rápida. Quando ele faz uma pergunta, quem vai ser responsável por estar respondendo são os neurônios. Ele tem a função básica de processar e receber a informação, né, enviar. Por exemplo, quando eu lhe faço uma pergunta, quem vai pensar, quem vai processar a informação é os neurônios. Então, eles que são responsáveis por isso. Certo? E ele vai estimar que o cérebro humano consiste em aproximadamente 15 bilhões dessas células, que são responsáveis por todas as funções do sistema. Então, gente, a gente tem mais de 15 bilhões de neurônios. A gente tem vários neurônios para pensar, para processar informação, para responder. Então, se perguntar para vocês, quem é responsável pelo receber e processar e enviar as informações? Os neurônios. O corpo do neurônio, gente, ele é constituído de núcleo que dá suporte metabólico a toda célula. Então, os neurônios vão possuir 3 partes. O corpo, né? A fibra nervosa, que é o prolongamento, né? Responsável pela condução do impulso nervoso. Os dendritos, né? Que são prolongamentos menores em forma de ramificações. Que vão, na maioria das vezes, são responsáveis pela boa comunicação entre os neurônios responsáveis, né? Basicamente, cada neurônio possui uma região receptiva e outra efetora, né? Que nem eu expliquei.
que vão receber a comunicação, né, a resposta, e enviar. As células de Gia, gente, que também formam o sistema nervoso. O que é isso? São células que ocupam espaço entre os neurônios e têm como função sustentação ou revestimento ou isolamento e modulação da atividade neural. Então, as células de Gia vão servir como quê? Vão ficar entre o espaçamento de um neurônio para o outro. Os axônios são cobertos por uma membrana denominada bainha de mielina, né? Que possui uma característica isolante do elétrica. Ou seja, quando você tem um impulso nervoso, quem vai diferir essa velocidade são os axônios. Eles têm o trajeto, né? Gerando condução, nos quais o impulso nervoso é transmitido. Então, quem impulsiona o sistema nervoso, quando você está com raiva, quando você está bravo com alguma coisa, quando seus neurônios estão bem processados rapidamente, são os axônios que gera essa informação, né? Gera esse impulso nervoso. O sistema nervoso central, né? Ele vai receber a informação, né? Quando você fala algo, pergunta algo, quem vai receber essa informação é o sistema nervoso. E lá é o local onde tem a tomada de decisão, né? E o envio de ordens. Ou seja, você vai receber a informação, você vai pensar e você vai dar a resposta. Está localizado na caixa craniana, né? Divide-se entre encéfalo e medula. O encéfalo ele apresenta 3 partes, gente: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico também tem 3 divisões, né? Que é o mesencéfalo, o ponte e o bulbo. No sistema nervoso central existem chamadas de substância cinzenta e branca. A substância cinzentada ela é formada pelos corpos dos neurônios e a branca por seus prolongamentos. Essa parte aqui, gente, anatômica de que é formada, vocês não precisam fixar bem, não precisam decorar isso. O que eu preciso que vocês saibam é qual é a função do sistema nervoso. Ele vai receber as informações, né, pelos neurônios, processar e enviar. Isso é o principal que vocês devem saber. A medula espinhal, né? Ela é uma massa cilindroide de um tecido nervoso, né? Que ela vai se situar dentro da canal vertebral, né? Vai estar na nossa coluna. No homem adulto, ela mede aproximadamente 45 centímetros e ela é um pouco menor que a da mulher. Então, a da mulher é maior. A medula espinhal é formada por 31 segmentos, nos quais dá origem a um par de nervos espinhais. Ela atua como um caminho pelo qual passam impulsos que vêm e vão do encéfalo para várias partes do corpo. Então, a medula espinhal, gente, é ela que vai passar as informações para o cérebro também, né? Passam por elas. É tanto que quando a pessoa está com câncer na cabeça, já vai atingir a medula espinhal, né? Então, se tiver na medula espinhal, já vai passar pro crânio, porque da medula espinhal passa pro crânio as informações. Temos o encéfalo, né? Que o encéfalo é composto pelo nosso cérebro, tronco encefálico e o cerebelo, né? O cérebro, o que é o cérebro? Ele vai responder às funções nervosas, né? Mais elevadas. É no nosso cérebro que vai armazenar as informações e ele é responsável também pelos processos psíquicos atualmente elaborados. Por exemplo, a nossa inteligência, a nossa personalidade, as nossas ações. Quem são responsáveis por isso tudo é quem? O cérebro. Está dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo, né? Cada hemisfério é dividido em 4 lóbulos, o frontal, parental, occipital e o temporal. Essa divisão aí vocês sabem, né, anatomicamente, né, do nosso cérebro, da nossa cabeça. O tronco encefálico, né, vai se dividir em mesencéfalo, ponte e bulbo, né, que conecta a medula espinhal na outra. Além da origem dos nervos cranianos, várias funções ligadas para o controle de atividades involuntárias, né?
tem a função respiratória das emoções, ou seja, as emoções quem faz é o tronco encefálico, né, no cérebro. O cerebelo atua na manutenção e no equilíbrio corporal, como coordenar os movimentos da musculatura esquelética. Então, tudo isso aí faz parte do cérebro. Quando a gente vai andar, coordenar nossos exercícios, coordenar nossa musculatura, informações do corpo que recebe do cérebro. Tudo isso quem faz é o cerebelo. Então, temos que ter a proteção do sistema nervoso central, né? O tecido do sistema nervoso central é muito delicado. Por esse motivo, ele apresenta uma proteção, né? Tem que ter uma proteção da estrutura. E temos que ter proteção à estrutura da caixa craniana. Temos também as meninges, a aracnoide, a pia mater, né? Que é preenchido por um líquido do cérebro. Então, no nosso cérebro, gente, tem que ter proteção, tem que ter essas partes para proteger essas glândulas, por conta que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, ele é muito sensível. Então, ele precisa de quê? De proteção. Por exemplo, quando a pessoa cai, bate a cabeça, dá um traumatismo craniano. Já perdeu as informações, né? A pessoa cai, bate a cabeça muito forte, às vezes pode perder a memória, pode dar um traumatismo, pode ficar com uma sequela, por conta que é muito sensível. Aí nós temos o sistema nervoso periférico, né, que são as terminações nervosas, né, que eles são formados, né, por fibras, certo? E o sistema nervoso central, periférico, gente, ele existe 31 partes de nervos, que são os nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais e cogcíneos, ou seja, o sistema nervoso periférico, que são as terminações nervosas, eles passam por todas as partes do nosso corpo. Então, eles são terminações que vão passar em todas as partes do nosso corpo. Eles vão estar passando. Os nervos cranianos são 12 pares de nervos que fazem a conexão com o encéfalo. Os 2 primeiros têm a conexão com o cérebro, né? E os demais com o tronco encefálico. Então, são mais complexos. E como é que eles vão se dividir? Então, eles vão se dividir na parte olfatória, né? Motor, que é a parte motora quando vai informação. Vai se dividir também, né? Em facial, da face, né? Que vai transmitir essa informação. Então, o que vocês precisam saber? Que quando alguém faz uma pergunta para você, quando você tem um pensamento, o seu cérebro vai fazer que o quê? Os neurônios recebam essa informação, processe, responda e envie. Certo? Então, o principal do sistema nervoso central que vocês devem saber é que nós temos mais de 15 bilhões de neurônios. Os neurônios eles têm a responsabilidade de quê? De comunicação rápida, de você receber, processar e enviar a forma a pergunta, certo?